Olá pessoal, dando sequência à nossa série de vídeos sobre cultivos de inverno, hoje estamos aqui no campo experimental da Palma, da Universidade Federal de Pelotas, onde vamos conversar um pouco e brevemente apresentar um pouco sobre o centeio. O centeio é um cereal de inverno que ainda tem pouca expressão no Brasil, mas o Rio Grande do Sul é o principal produtor. Hoje temos em torno de 4.000 hectares, varia muito, mas não passa de 5.000 hectares a produção de centeio. Então, comparado com outros cultivos como o trigo, principalmente, ele ainda é um cultivo de baixa importância. Mas vamos conversar um pouco aqui sobre os potenciais que tem esse cultivo, porque é uma alternativa interessante para a diversificação da matriz produtiva, principalmente nessa região sul, pois é um cultivo que pode ser utilizado como duplo propósito para a produção de forragem também, além da produção de grãos. O centeio, pensando no grão do centeio, hoje existe uma grande demanda sobre alimentos nutracêuticos que trazem benefícios à saúde, perda de peso. O centeio é um grão muito interessante quanto a isso, porque ele tem características que diminuem a absorção de nutrientes, não que ele seja antinutracêutico, mas ele tem essa característica que reduz a sensação de fome, dá uma sensação de saciedade, então a pessoa tem resumindo, uma menor necessidade de ingestão, uma menor demanda, ela sente menos fome. Então esse é um dos aspectos que, digamos assim, poderia ser explorado um mercado de nicho, no caso do centeio, mas nós vamos dar sequência e vamos falar sobre ele como grão, como duplo propósito, produção de forragem e grão, especificamente e brevemente. Pensando o centeio, ele como ele como duplo propósito, hoje ele é explorado principalmente nesse sentido. Ele apresenta um grande potencial e o melhoramento das cultivares tem sido voltado à utilização dele como forragem e produção de grãos, porque essa nossa região é tradicional, tem uma grande importância na pecuária, e o centeio, ele, por ser uma planta rústica, ela se adapta e tem em solos mais ácidos, solos mais pobres, então ela é uma opção para a produção de forragem nessas nossas áreas, até mesmo quando o nível de investimento não é tão grande, porque ele é mais adaptado a essas condições. Aqui nós temos a gente pode visualizar essa área de centeio. A gente pode ver a grande produção de massa. Essa área não foi utilizada para pastagem, nós vamos avaliar a questão da produção de grãos, mas a gente pode observar o porte e a grande produção de forragem. Isso pensando na questão do duplo propósito, dependendo da época de semeadura, se ele for semeado cedo, em torno de março, abril, ele pode ser semeado logo após a colheita do milho, da soja, ele pode dar até 3 cortes e ainda proporcionar uma produção de grãos, claro que não próximo do teto, que seria em torno de 2 toneladas por hectare, 2.000 quilos, mas ainda com uma produção razoável aliada a esse ganho que teria dele como forragem. Outro aspecto importante do centeio, que agora que o pessoal já começou o plantio da soja e do milho já está em andamento, é a utilização dele como cobertura em alternativa à aveia ou azevém, pelo rápido crescimento inicial dele e supressão das plantas daninhas. Nós podemos observar nessa área que no interior das plantas a gente praticamente não enxerga nenhuma planta daninha. Isso é importante, principalmente no manejo de algumas daninhas que têm resistência, como a buva, o azevém, que tem apresentado resistência aos principais herbicidas utilizados. No caso, o mais utilizado hoje é o glifosato. Então isso aqui é de grande importância. Então quando nós acamarmos essas plantas, a gente pode ver que vai criar uma cobertura, essa massa vai criar uma cobertura que vai suprimir esse crescimento inicial e reduzir a competição com a cultura, com a soja ou o milho no caso. E isso pode, no futuro, em situações de seca, a disponibilidade hídrica vai ser melhor e vai ter o reflexo na produtividade é mais interessante. No momento que nós estamos do cultivo aqui, nós estamos nos aproximando da colheita. E na colheita temos que ter alguns cuidados para não deixar passar muito do ponto que nós definimos, principalmente com base na umidade,
Mas outro aspecto também que tem que ser levado em consideração é se o objetivo é produção de sementes ou se o objetivo é produção de grãos. Na produção de sementes, a colheita é realizada no ponto de maturação fisiológica, ou o mais próximo possível dela. Para quê? Porque a partir do ponto de maturação fisiológica, a semente começa, ela já atingiu o máximo de acúmulo de reservas e começa a fase de desidratação, perda de água, para preparar para o momento da colheita. Então, nesse período, aqui nós podemos ver um detalhe da espiga, um detalhe da maturação fisiológica que tem que ser cuidado, é que essas aqui estão muito próximas, essa já está no ponto de maturação fisiológica, com umidade em torno de 30%. A gente pode ver o detalhe do grão, que ele já atingiu o máximo do tamanho dele, do acúmulo de matéria seca, e a partir desse ponto ele começar a reduzir a quantidade de água e para preparar para a colheita. Mas essas duas espigas são muito semelhantes se nós olharmos elas. Só que essa aqui, na minha mão direita, no detalhe, ela está com a base da espiga, do pedúnculo, ela está verde. Então esse é um detalhe para se observar, para definir o momento, além de olhar o grão e a umidade, é que a espiga madura ela tem a base já amarelecida, mostrando que já está ocorrendo um desligamento em relação ao suprimento de matéria seca da planta para os grãos na espiga. E se pensarmos na produção de grãos, a partir desse ponto da maturação fisiológica, o grão, a semente, ela é armazenada no campo, então são muito suscetíveis às variações climáticas. Então um período de chuva muito prolongado pode comprometer seriamente a produtividade, a produção e a qualidade desses grãos, que é muito importante. Então são alguns detalhes que nós discutimos aí para esclarecer um pouco do cultivo do centeio, que é muito semelhante aos outros cultivos de inverno. No caso, o mais importante é o trigo, mas enfim, é uma cultura que tem potencial de produção de grãos, produção de forragem para pastoreio animal, tem uma boa produção de massa seca para plantio direto, na supressão de plantas daninhas e criar a camada de palha. Então, é uma cultura bastante interessante. Temos que pensar na diversificação da matriz produtiva também, seria mais uma alternativa. Embora ela não tenha grande importância hoje, talvez no futuro ela venha com as pesquisas que nós vamos desenvolver mais trabalhos com a parte da questão do duplo propósito, qualidade de semente, qualidade de grãos. Então nós estamos dando sequência nos trabalhos. Essa área, por exemplo, nós estamos avaliando 2 cultivares. Esses grãos vão ser colhidos, nós vamos avaliar a questão da produtividade, da parte fitotécnica, e também a parte de pós-colheita, de qualidade do grão, vai ser feita em parceria com o departamento de pós-colheita de grãos. Então isso que é importante nós fazermos os trabalhos e pensarmos no todo, uma visão holística, pensando desde o início até a parte final, que é a qualidade, e isso vai ter uma interferência muito grande na questão da comercialização e no preço pago ao produtor. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa série, esse vídeo de hoje. Estaremos desenvolvendo mais trabalhos com o centeio no futuro e esperamos que ela venha a ser uma cultura de importância e que venha a somar na matriz produtiva da nossa região e do estado e do país, alavancando a nossa economia. Obrigado a todos.